Pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero só atualizar vocês sobre a minha coleção de Caladiums, falar um pouquinho do que aconteceu aqui ou deixou de acontecer. Bom, gente, os únicos Caladiums novos que eu tenho aqui na minha coleção são esse daqui de baixo, esse de cima e esse aqui de trás. Esse daqui de trás, ele vem com uma folha bem grande, na verdade ele vem com várias folhas. Como vocês podem ver, essa folha tá rasgada. Ele vem com várias folhas, mas infelizmente, gente, algumas dessas folhas aconteceu isso aqui. Murcharam, tá? É normal, super normal. Alguns sentem mais do que os outros durante o período de adaptação. Então é sempre necessário vocês ficarem de olho se a planta está soltando novas folhas, tá? O período de hibernação dos caládios não é agora, tá bom? Então, quando ele começar a murchar as folhas em excesso e tudo mais, durante essa época do ano, vocês fiquem de olho porque pode ser excesso de água ou até mesmo falta de água. É muito mais fácil você matar o Caladium por falta de água do que por excesso. Veja os meus, eles são plantados no esfagno, como vocês podem ver. E eles vão super bem. Eles, na minha opinião, até mais preferem o esfagno do que a terra. Eu tirei essa ideia de plantar no esfagno porque lá fora é muito comum você encontrar fotos e vídeos de Caladiums no esfagno. Os meus soltaram várias folhas desde que chegaram e eu vou até mesmo falar disso. Essas três folhas aqui, na verdade as de cima, né? As folhas de cima são folhas que quando eu comprei ele já tinha. E vocês podem ver que são folhas mais escuras, com mais pintas rosas. E as folhas recentes são mais claras, com pintas rosas. Mas aqui de cima, não tenho tantas pintas rosas nessas folhas. Olha só que interessante. Durante o período de adaptação dos Caladiums, é muito comum que ele solte... uma planta só solte várias cores diferentes, de tonalidades, né, diferentes, porque a planta está se adaptando àquela região que você colocou. Se você fornecer mais água, provavelmente ela vai ter mais claridade, ou se você colocar ela num lugar mais claro, as folhas, consequentemente, serão mais escuras e não mais claras. Por quê? O Caladium, ele é uma planta de sombra, ele é uma planta que não necessita de sol. Se esses que são mais clarinhos pegarem sol, eles vão queimar com facilidade. Então a planta entende que quanto mais intensidade de luz, ela precisa escurecer a folha para não perder a mesma. Aqui eu fiz um mix, né? Eu tenho folhas escuras, como esse Caladium militar, que o pessoal chama assim, quanto folhas claras do Caladium mismafet, que é esse daqui. Mas também tenho esse aqui, que também é uma mescla de folhas escuras e claras, né? A minha luz aqui é a que vocês estão vendo, não bate sol onde eles ficam, justamente para evitar a queimadura das folhas, tá? As regas que eu faço neles, apesar deles estarem no esfagno, são diárias, gente, porque eu tenho muita ventilação onde eu estou, não é que venta muito, mas tipo... onde eu estou é aberto, então seca com facilidade. E eu moro no Rio de Janeiro, né, gente? Aqui é bastante quente nos dias de calor. Então, eu sempre dou preferência de regar eles. Mas não só isso. Eu borrifo as folhas todas as manhãs. Principalmente as que estão se desenvolvendo. Porque assim elas vão crescendo durante esse período de... que elas estão nascendo, né? Elas ficam assim, mas elas podem aumentar dependendo da umidade e do calor. Essa aqui é a minha primeira bacia de Caladiums. Eu filmei um vídeo aqui no canal quando esses Caladiums aqui chegaram. Aqui vocês podem ver que essa folha não quis se desenvolver de jeito nenhum, porque ela era totalmente alba. Então eu acho que ela não teve forças para poder se desenvolver, tá? Mas aqui eu já tenho outra folha que tá vindo mais verdinha, vocês conseguem enxergar? E essas partes verdes no esfagno, gente, é nada mais nada menos que raízes dos tubérculos, tá?
Uma dica também que eu acho interessante de falar pra vocês. Eu não enterro totalmente os tubérculos, eu coloco eles sobre a terra, jogo um pouco de esfagno e pronto, tá? Porque eu acho que se eu enterrar, eles vão ficar muito sufocados e acaba também prendendo, talvez, a folha nova que esteja se desenvolvendo. Aqui eu tenho esse caladium aqui, que é o caladium também bicolor, como vocês podem ver, olha que fofinho. Ele soltou essa folha aqui quando ele chegou e agora está soltando aquela folhinha ali. Eu tenho esse caladium que eu vou colocar o nome aí na tela porque eu não me recordo o nome dele, tá? Mas ó, essa folha foi a primeira folha que ele soltou aqui em casa. E já na segunda folha, ele soltou um pouquinho mais clarinha. Vocês conseguem ver a diferença? Quando eu falo clara, gente, eu quero me referir à parte do central, né? A parte do meio. Olha só a diferença de uma folha para outra. Eu particularmente prefiro essa folha aqui do que essa daqui. Ela também já está assim porque ela tá quebrada aqui atrás, então provavelmente a planta vai descartar essa folha aqui. Bom, e aqui eu tenho o meu primeiro caladium que eu adquiri lá no meu pai, em São Paulo. Bom, pessoal, e essa aqui é a segunda folha que nasceu aqui em casa, como vocês podem ver. Ela é enorme, olha só. Desde que ela abriu, ela parece que cresce a cada dia. Eu vou colocar minha mão aqui para vocês terem noção do tamanho. Comparação às outras folhas da mesma planta, nenhuma nasceu com a tonalidade dessa planta aqui. Olha só. As de baixo até se parecem um pouco, mas não possuem a mesma tonalidade. Enquanto aquela ali, ó, que também é da mesma planta, já é totalmente diferente, né? Bom, gente, os caladiums são plantas fáceis de se cultivar, não tem segredos. Para quem mora em apartamento, por exemplo, é uma das plantas que eu mais indico de você ter. Essa história de que uma vez por ano, quando eles perdem a folha, você tira do vaso e guarda. Eu não recomendo que você faça isso, mas eu recomendo que você aproveite e replante a planta, tá bom? Porque isso vai ajudar bastante quando ela voltar a brotar, né? Se ela se desenvolva muito bem. Bom, gente, essas foram as minhas atualizações dos meus caladiums. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou. E não esqueça de curtir o vídeo.